Bom, pessoal, nós aqui vamos discutir o protocolo da marcação do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde e das clínicas Gondim, a Clínica Gondim de Recife e a Clínica Gondim de Caruaru. Teremos protocolos gravados para o entendimento de cada ponto e de cada participante. Então vamos às explicações cabíveis em relação a esse protocolo de marcação. Então, aqui está descrito como POP de marcação de pacientes. Então, vamos falar sobre o grupo de marcação. Vamos falar sobre a equipe, sobre as marcações, sobre os retornos e o apoio à marcação, as estratégias de apoio à marcação. Então, a princípio, vamos falar da equipe. Então, a equipe, ela tem uma equipe de apoio e uma equipe dedicada. A equipe de apoio é constituída pelo estrutural e pelo marketing do CBMS. O marketing do CBMS, ele tem ali nas figuras da Lenissa Nunes, do Diego Morgan e do apoio que eles têm em relação às redes sociais. O telefone do marketing está aqui, que é o telefone que Lenissa Nunes atende. E o estrutural, temos o Alexandro. Temos aqui o fone do CBMS estrutural, que é um fone fixo, portanto, deve ser conectado a partir de o WhatsApp apenas. Já que se fizermos uma ligação para esse número, vai atender na clínica do CBMS. Vai atender na clínica Recife. Então, e temos um pessoal dedicado. Então, os dedicados são Natália e Marília. Natália e Marília. Nessa dedicação aqui, Natália e Marília, vamos só pegar os telefones na estruturação. Então, Natália tem um telefone terminado em 87, que é o telefone. Vejo aqui que é o telefone pessoal. Então, eu não coloquei aqui o telefone de Marília pessoal. Logo em seguida, eu coloco aqui, como coloco também o de Alexandro, né? Caso precise entrar em contato com eles e não consigam pelos telefones funcionais. Bom, então a equipe dedicada, ela tem Natália marcando os procedimentos maiores e Marília marcando os procedimentos menores. Então, vamos colocar aqui para fazer a complementação. E de Alexandro também. Bom, então vamos a como se desenvolve a marcação. Então, os procedimentos maiores, como falei antes, ficam com Natália, os procedimentos menores ficam com Marília. Então, quais são esses procedimentos maiores, né? O que são esses procedimentos maiores e que ficam com Natália? Então, estão aqui os procedimentos maiores. São todas as cirurgias cosméticas, então as cirurgias que acontecem nas salas 1 e 2 da clínica, todas as cirurgias cosméticas, então blefaroplastia, lifting facial, lipoaspiração, ninfoplastia, fios de dermosustentação, fio russo, lifting facial, lifting de lábios, platismoplastia, dentre outras. As cirurgias dermatológicas convencionais, que são as que acontecem na sala 2 do CBMS ambulatório, sala 2 do CBMS ambulatório. Enquanto as cirurgias cosméticas, salas 1 e 2 da clínica Gondim. Isto no módulo de cirurgia. Os transplantes capilares, os tratamentos de obesidade, as cirurgias dermatológicas oncológicas que acontecem no quarto final de semana e as cirurgias micrográficas são da alçada de Natália.
Já os procedimentos de Marília são as cirurgias dermatológicas avançadas, ou seja, eletrocirurgia, criocirurgia, os procedimentos minimamente invasivos, escleroterapia, intradermoterapia, frax, microagulhamento, HLCC e gordura localizada. Esses procedimentos que acontecem na cirurgia dermatológica, né? Esclero, intradermoterapia, frax, microagulhamento, HLCC e gordura localizada de lipodistrofia, nas salas 3 e 4 do CBMS Medical Center, né? Então vamos lá, aqui ó, salas 3 e 4 do CBMS Medical Center. Então, a intradermoterapia também vai acontecer, só que a intradermoterapia também acontece na sala 2 do CBMS ambulatório, na Trico. O Frax acontece sala 3 apenas. Na realidade, a escleroterapia agora só deve acontecer na sala 4, na sala 3, 4, sala 4. Intradermoterapia, ela deve acontecer mais na sala 4, mas poderá acontecer na sala 3 também. Microagulhamento na sala 3 do CBMS Medical Center. HLCC sala 3, gordura localizada sala 3 também. Os peelings também ficam com Marília e os tricogramas e as biópsias capilares que fazem parte do ambulatório de exames complementares em tricologia que acontece no ambulatório de tricologia. Então, esses são os procedimentos. Atenção para onde marcar esses procedimentos. Eu vi que a gente ainda está marcando, por exemplo, intradermoterapia nas duas salas, mas o ideal é que seja só na sala 4. Claro, a gente vai marcar na sala 3 enquanto tivermos vaga, mas a sala 3 deverá ficar só para frax, microagulhamento, HLCC e gordura localizada. E algumas intradermoterapias, né? Que intradermoterapias? Então vamos lá fazer aqui as intradermoterapias, os subtipos, né? Então temos intradermoterapia para melasma. Então melhor colocar aqui. Temos intradermoterapia, vamos colocar sala 3 e sala 4. Sala 3 e sala 4. Na sala 3, nós temos intradermoterapia para melasma, para gordura localizada, e para queloide. E na sala 4 teríamos para alopecia, ou seja, a capilar. Então aqui a intradermoterapia, a gordura localizada e lipodistrofia, e ela termina sendo uma intradermoterapia também. Para a sala 3. Ok. Pronto. Então, esses são os procedimentos. Tanto os de Natália quanto os de Marília. Então, como é que é feito o atendimento inicial e marcação no caso de Natália? Então, veja. Existe a necessidade de contato imediato. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos ver aqui no de Marília. Então, de Marília não teria, mas vamos lá. O que é esse contato imediato que tem no de Natália? É o seguinte, esses procedimentos eles são tão importantes para o funcionamento do módulo, do curso, da clínica, que ao chegar o paciente deve ter contato imediato para marcar, para que a gente não perca. Então, por exemplo,
Um paciente de cirurgia cosmética, um paciente de blefaroplastia, de lifting, eles devem ser contactados imediatamente. Por quê? Porque eles podem se perder. Então, esse paciente chegou na clínica, ele deve conversar com a Natália imediatamente. Então, isso que quer dizer esse contato imediato. E aí, nós podemos fazer esse contato na dermatologia clínica, no módulo de tricologia ou de forma direta. Então, na dermatologia clínica, como é que isso acontece? O paciente ele está sendo atendido ali na sexta-feira pelo aquele grupamento da dermatologia clínica. Então ele faz uma ficha de marcação, aquela ficha vermelha. Ela deve ser retida. Devemos informar, devemos informar os controladores dentro da sala. Quem são os controladores? São aquelas pessoas que vão ficar fazendo a conexão, colocando os pacientes para dentro e mandando para a recepção quando eles saem da sala. Colocam para dentro da sala e tiram da sala. Então, eles têm que ter essa informação de que a ficha de marcação deve ser retida e encaminhada imediatamente para a Natália, se possível com o paciente, para que haja esse contato imediato. Então, essa função é dos controladores e da sala. Quem dentro da sala? Preceptores, e pós-graduandos devem ter essa orientação. Então, esse procedimento deve ser marcado no próprio dia de atendimento. A marcação entre a segunda e terça-feira seria exceção. Exceção, atenção, exceção. Deve se marcar no dia de atendimento. Bom, e sobre retornos de consultas. Então, vamos lá. Os pacientes, os pacientes que precisam marcar os seus retornos no módulo de dermatologia clínica, isso aqui não é com Natália, eles vão receber uma ficha para confirmação na terça. Então, essa ficha ela já existe. Essa ficha ela tem o quê? Ela tem telefone para contato, que é o telefone da marcação. Vamos colocar aqui o telefone da marcação. Então, é o WhatsApp da marcação. Então, é esse aqui. Então, ela tem um telefone para contato da CBMS marcação e o dia do contato, que é a terça-feira. Contudo, esse paciente ele deve marcar, deve haver a marcação de ficha. Atenção que eu estou falando aqui, embora esteja na parte de Natália, esse aqui é geral da pós de dermatologia clínica. Como fazer a marcação do retorno. Então, esse paciente que foi atendido e que precisa marcar seu retorno, ele vai receber essa ficha para confirmação, que tem o telefone de contato da marcação e dizendo o seguinte, que ele deve ligar na terça-feira. Terça-feira. Só que na sala vai se fazer a marcação em ficha de retorno. Então, solicito a providência dessa ficha de retorno. Ela não existe. Então, tem que ser criada essa ficha de retorno. Nomes, apenas o número do prontuário. Né? É uma lista, onde deve ter apenas o número do prontuário. Isso deve ser anotado em sala. Anotado em sala. Cada sala deve ter uma. Então, quando for marcar para voltar, já marca. Então, tem a lista. O que é que tem nessa lista? O prontuário e o mês de retorno. Prontuário e mês de retorno. Deve ser anotado em sala.
Ok? Pronto, então vencemos essa parte aqui do módulo de clínica. No módulo de tricologia, como é que é feito? Da mesma forma. Ficha de marcação deve ser retido. Então, do mesmo jeito que a gente colocou aqui, os controladores, né, eles devem trabalhar para isso, embora nós não tenhamos controladores na tricologia. Na tricologia, nós temos a enfermagem que deve ajudar a fazer essa divulgação. Então, temos que lembrar a enfermagem e fazer essa divulgação. E os retornos são na segunda-feira. Na segunda-feira. Então, como é que são feitos esses retornos? Da mesma forma que fizemos aqui. Nós podemos sim marcar no módulo, mas os pacientes também vão receber isso aqui, ó. Marcação entre segunda e terça-feira para retornos. Marcar no módulo o que for possível. Isso em relação aos retornos. Lembrar então que essa marcação da tricologia, a marcação da tricologia, ela acontece na segunda-feira, mas também pode ser no próprio módulo. Pode ser no próprio módulo. Quem vai marcar no módulo? Por exemplo, eu vou tirar a segunda porque na segunda é complicado de fazer marcação. Marcação na terça-feira. Então, quem é que vai marcar? Quem é que vai marcar na terça-feira? Quem é que vai marcar na terça-feira? Casos de exceção, né? Então, vamos colocar aqui quais são os casos de exceção. Consultas e intradermoterapia. Marcam na terça-feira. Quem é que vai marcar na segunda? Quem é que vai marcar? Ninguém. E quem é que vai marcar imediato? Marcação imediata. Transplante. Biópsia. Tricograma. Tá? Então essa marcação aqui é imediata. As outras são na terça-feira. E aí elas vão marcar isso aqui. Marca o que for possível no módulo, né? E o que não for possível, faz o recebimento da fichazinha. Então, tem que ter essa fichinha para marcação na terça-feira, mas na sala se cria a lista. Então, aqui no caso, na sala vai ser a sala de consulta e a sala de intradermoterapia, que fica com os enfermeiros. Atenção, gente, certo? Ok, então vencemos aqui módulo de clínica, módulo de tricologia. Módulo de clínica, módulo de tricologia. E nós temos aqui o paciente que marca direto. Tá? Aquele paciente que vem em módulos de procedimento, pacientes por telefone, WhatsApp, redes sociais. Eles podem marcar direto com Natália. Marcam direto com Natália. Bom, mas aí esses pacientes, vamos colocar ainda mais uma coisinha aqui para ajudar. Mais uma coisinha para ajudar. Então colocamos módulo de dermatologia clínica, tricologia, o módulo de dermatologia oncológica. Como é que é essa marcação? O que é que a gente vai ter de marcação no módulo? Só mesmo os retornos de cirurgias que obedecem a protocolo. E a gente vai ver já já os protocolos disso, tá? Vai ver já já os protocolos disso.
Então, vejamos aqui os retornos de Natália. Então, as cirurgias são feitas. Como é que faz essa marcação? Vamos ver aqui os protocolos. Exatamente esses protocolos. No transplante capilar, o paciente volta no próximo dia. Se ele fez na sexta, volta no sábado. Se fez no sábado, volta no domingo. Ou até na segunda. Se fez no domingo, volta na segunda. Os pacientes que fazem cirurgias cosméticas e cirurgias micrográficas, eles voltam na próxima segunda. Os pacientes de cirurgia dermatológica convencional e cirurgia dermatológica oncológica, eles voltam no módulo de dermatologia clínica, mas também eles voltam, no caso, os pacientes de micrográfica, eles voltam na segunda. Já os pacientes de dermatologia, cirurgia dermatológica convencional e cirurgia dermatológica oncológica, eles voltam no módulo, tá? Mas é a pergunta que não quer calar. E retirar pontos, né? Então vamos aqui, ó, retirar pontos. Retirar pontos. Então, aqui 7 a 10 dias depois. 7 a 10 dias após a cirurgia ou com orientação médica. Aí sempre a gente vai ver quando é que pode tirar isso aí. Né? Quando é que podemos tirar esses pontos? Tá? Por exemplo, esse paciente aqui de cirurgia dermatológica foi operado por Dr. Paulo na sexta. Ele vai voltar no outro módulo de dermatologia clínica. Então ele tem que tirar os pontos antes. Onde ele vai tirar? Na cidade dele. A mesma coisa acontece com o paciente de cirurgia dermatológica oncológica. Os pacientes de cirurgia micrográfica, eles vão retirar os pontos, 7 a 10 dias também, tá? Então, possivelmente na sua cidade. Agora, as cirurgias cosméticas, retirar os pontos na cirurgia cosmética é diferente. Por quê? Porque o paciente precisa estar mais do nosso lado. Então, são 7 dias após. Então, possivelmente, será no sábado da tricologia, tá? No sábado da tricologia. Por exemplo, se esse paciente opera na sexta, ele retira no sábado da tricologia. Se ele opera no sábado da cirurgia, ele tira no sábado da tricologia, tá? Ou então na sexta, já que a gente vai operar também transplante na sexta da tricologia. Então na sexta ou no sábado. No sábado sempre temos alguém lá. Sempre temos enfermagem. Na sexta é que nem sempre temos. Mas o ideal é que tire na sexta. Na sexta, que aí Rinaldi pode fazer isso. Os pacientes, então, que têm tratamento próprio, né? Protocolo próprio, é o tratamento da obesidade, que obedece a essa orientação aqui, né? Então, por enquanto, está suspenso, até que a gente reúna com Natália para organizar o tratamento da obesidade, porque não foi muito bem seguido pelos pacientes. Então, por enquanto, está suspenso, mas possivelmente vamos voltar. Pronto, então agora vamos para os procedimentos de Marília. Então, aqueles procedimentos que a gente já viu aqui. Então, vamos ver o atendimento inicial e a marcação. Então, no caso no módulo de dermatologia clínica, então, os pacientes que forem atendidos na dermatologia clínica e que vão fazer procedimento de Marília, eles devem fazer a ficha de marcação vermelha, deve ser retida essa ficha. Essa ficha deve ser retida. Essa ficha deve ser retida. Deve haver informação dos controladores e dentro da sala dos preceptores e dos pós-graduandos. A marcação, ela acontece não no dia, na terça-feira. Na terça-feira. Daí a importância disso aqui, ó.
o recebimento da ficha de confirmação para terça, com o telefone de contato, telefone do CBMS marcação e o dia de contato. Então, nós temos essa marcação da ficha de retorno dentro da sala. Essa ficha deve ser construída, ela ainda não existe, vocês são responsáveis por fazê-la, tá? Vocês são responsáveis por fazê-la. Deve ser criada, né? Fica na sala para anotar numa lista o nome, o número do prontuário e o mês de retorno, tá? Então aqui, como não é retorno de consulta, já que lá em cima era retorno de consulta, né? Então na realidade a gente bota o procedimento. Então é o que? É consulta, é, é o procedimento de Marília, é o procedimento pequeno, não é o procedimento menor, que a gente chama, que é um procedimento que tem muita gente fazendo, tem muitas sessões. Bom, então essa marcação acontece na terça-feira. No módulo tricologia, então até vimos aqui com Natália, que na realidade não é uma Natália, Natália aqui vai marcar o que é imediato, que é o transplante capilar, né, que fica com Natália, mas biópsia e tricograma fica com Marília. Então vou botar aqui marcação imediata com Marília. Vou botar procedimento menor. E procedimento maior, que é o de Natália. Então aqui também vou informar também na tricologia. A marcação vai ser dos outros procedimentos na segunda-feira, na terça-feira. Então quem é que é essa marcação na terça-feira? Está aqui. Consultas intradermoterapia. Pronto, o paciente deve ter os controladores aqui informados. Que na realidade a gente não tem controladores, a gente tem enfermagem. Devem ser informados. Os retornos intradermoterapia, marca o que for possível. Quem não for possível recebe a ficha de confirmação com o número do telefone e a orientação de ligar na terça. Mas a gente tem que ter um documento para saber quem foi que passou lá. E esse documento é a ficha de retorno. Essa ficha de retorno, como eu falei, não está criada, tem que se criar para ser anotado em sala. Consultas intradermoterapia, na realidade, anotar os procedimentos. Então, anotar os procedimentos que o paciente vai retornar. Essa ficha, ela deve ser em papel para ser anotada e na terça-feira a gente faz o cheque dela. Também pode se marcar direto pelo módulo, pelo telefone, WhatsApp e redes sociais com Marília. Bom, aí aqui os retornos de Marília, como é que são feitos? Aqui a gente falou do modo de clínica, modo de tricologia. No modo de cirurgia, vai obedecer, obviamente, os protocolos. E na oncologia, Marília não marca. Marília não marca, porque obedece aos protocolos. Então, como é que são os retornos? Retorno da dermatologia clínica. Cirurgia dermatológica avançada, eletro e criocirurgia são marcados por Marília. São marcados por Marília. Então, procedimentos que são marcados por Marília. Vamos colocar aqui, ó, fica melhor.
Então, esses procedimentos aqui de eletrocirurgia e criocirurgia são marcados por Marília. Não sei se biópsia é Natália ou Marília. Depois me informe isso aí. Então, no modo de cirurgia de dermatologia cirúrgica, os pacientes fazem os procedimentos. Então, eles fazem os procedimentos. Por exemplo, escleroterapia, intradermo, fração, microagulhamento, HLCC, são procedimentos que vão ser repetidos. Peelings são procedimentos ditos procedimentos de sessão. Então, esses pacientes, eles devem fazer a ficha de retorno, onde tem nessa ficha o número do prontuário. Mas a gente tem prontuário, não tem o nome, é o prontuário, o mês de retorno para fazer outra sessão e o procedimento. No módulo de tricologia, os pacientes de ambulatório de exames complementares, tricograma e biópsia, são marcados, né, para voltar no mês seguinte. A mesma coisa acontece com o ambulatório de intradermoterapia. Os pacientes de dermatologia clínica, que ela faz marcação, são cirurgia dermatológica e eletrocirurgia, que vão voltar no modo de dermatologia clínica. Então, no caso de Marília, os retornos dela. Então, protocolos. Procedimentos minimamente invasivos, que são por sessões. Então, ficha de retorno. Ficha de retorno que chama ficha de retorno. Então, faz a ficha de retorno que ainda não tem. É a ficha de retorno. No caso da cirurgia dermatológica avançada, ou seja, os pacientes que ela marca de cirurgia, eles já vão voltar na dermatologia clínica, no módulo. Essa ficha de retorno desse PMI, procedimento minimamente invasivo, obriga o paciente a voltar na cirurgia dermatológica, dermatologia cirúrgica, no módulo, para outra sessão. E os pacientes de intradermoterapia e de consultas feitas na dermatologia clínica, consultas feitas na tricologia. Então, consulta feita na tricologia volta no módulo de tricologia. E consultas feitas na dermatologia clínica voltam no módulo de dermatologia clínica. No caso dessas duas aqui, eles recebem, feito isso aqui, né? Eles recebem a fichinha de confirmação e a ficha de retorno é montada, os dois. Na intradermoterapia, nós temos a realização em dois locais. Na dermatologia cirúrgica e temos na tricologia. Na dermatologia cirúrgica na PMI. Na tricologia PMI. Na tricologia com a enfermagem. Mas eles têm também que receber isso aqui, né? Recebimento da ficha e a marcação, a ficha de retorno.
Pronto, então fechado aqui essa parte de protocolos dos retornos de Marília. Bom, agora vamos à estruturação disso, que é rápido. Como é que é essa estruturação? Então, participantes do estrutural, participação do estrutural, instrumento online, documento online para marcação. Como é que é a estruturação, então? Participação do estrutural. O estrutural ele vai marcar diariamente. Todos os dias ele vai fazer, que ele tiver presente, ele vai fazer a avaliação das redes sociais e a avaliação dos telefones de WhatsApp. Esses telefones ele vai acompanhar todas as conversas, todas as conversas que estão acontecendo nos WhatsApps aqui, à exceção do comercial. Esse aqui ele não vai acompanhar, aqui ele só recebe, ele não acompanha. Mas todos esses outros aqui ele vai acompanhar. Ele não vai falar com o paciente. O que ele vai fazer é colocar o nome do paciente que ele vê que está pedindo consulta, procedimento. Ele vai colocar esse paciente no nosso documento online de Excel. Nosso documento online de Excel. Ele bota o nome e ele vai acompanhar o desfecho, ou seja, o procedimento do paciente. Mas se ele notar que algum paciente está sem ser atendido pela marcação, aí ele vai entrar em contato com a marcação. Ele pode criar um pequeno texto, por exemplo, podemos fazer um texto aqui. Encaminhamos o seu contato para o setor responsável. Logo, você será contactado ou contactada. Logo, haverá contato. Encaminhamos o seu telefone para o setor responsável. Logo haverá contato. Pode encaminhar isso aqui. Ok? Então pode-se fazer isso aqui. Texto de contato. Aí não precisa ser esse, mas é bom que seja uma coisa sucinta. Encaminhamos o seu telefone para o setor responsável. Logo haverá contato. E ficar avaliando isso aqui. Então, o estrutural fica avaliando isso aí para ver se está tudo certinho. Então, esse instrumento online, ele está lá no nosso CBMS online. É para fazer a admissão e a distribuição. Então, tem uma aba lá que ele vai colocar o nome do paciente que quer marcar procedimento, que veio de redes sociais, que veio do WhatsApp. E ele vai colocar todos os dados e quem é o responsável, se Natália ou Marília, lá no status. E aí Natália e Marília vão pegando esses pacientes e colocando nas outras abas. Esse paciente ele só sai quando tiver a marcação ou quando tiver feito o procedimento. Isso aqui a gente vai ver como fica mais fácil. O ideal é que quando esse paciente marcou, ele já saia de lá. Não precisa ficar até o final para a realização do procedimento. E temos os outros documentos online de marcação. Temos os documentos da clínica, Caruaru e Recife, que já estão à disposição. Então tem aqui algumas características. No caso Caruaru, onde as marcações elas são presenciais, com o agente de Caruaru, que é Kátia. Ela vai ter acesso ao Excel online.
e também por telefone, através dos 3724 1515, que é o WhatsApp vermelho, quero saber se ele está funcionando. Também na recepção Recife que tem 2 apps com Marília, e o telefone fixo. Temos também esses 2 telefones. Um fica com Natália, que é o das clínicas, que tanto obedece à marcação de Caruaru como de Recife. E Marília fica com o 56. Então a numeração aqui. Lembrar que tem uma numeração quando é marcado presencial, isso no documento. A confirmação é 2 e a chegada ok. Esse confirmação 2 é feito na terça-feira ou segunda-feira, quando o módulo é feito por Marília. Atenção, Marília. No caso de Recife, também obedece à mesma situação. Também é feito aqui por Marília. Só que os telefones aqui são diferentes. As marcações presenciais com Marília, o agente 1. Tem um relatório de faltas. Esse relatório sempre é encaminhado para mim, para que a gente faça a discussão deles, tá? Então faltou, por que faltou? Então esses relatórios eles são encaminhados por Natália. Então Natália deve ter contato sempre com Marília para saber dos relatórios de falta. Então esses relatórios de falta eu vou cobrar, principalmente de Caruaru. E tem também a tabela de preços online. Temos os módulos da pós-graduação, né, que são atendidos lá. Então cirurgia dermatológica, dermatologia cirúrgica, tricologia e transplante capilar, dermatologia clínica, dermatologia oncológica, nutrologia, cardiologia e gás, que não estão acontecendo. E aqui as características: CBMS, então os módulos de dermatologia cirúrgica, que tem o CBMS Medical Center, com os retornos de procedimento de sala 1 e 2, algumas complicações se acontecerem. São os pacientes que voltam na segunda, né? Devem ser marcados, como a gente já orientou. Do CBMS Medical Center, então esses pacientes vindos da dermatologia clínica, aí os procedimentos maiores, né, são os procedimentos sensíveis, a gente já conversou sobre isso. Acho que até não cabe aqui, eu vou retirar isso porque fica muito repetitivo. E aqui, ó, no dia, marcação. Isso aqui a gente já conversou sobre isso. Então vamos arrancar. A gente pode arrancar, eu acho, talvez tudo. Que a gente já falou sobre tudo em outros momentos. Então vamos tirar os módulos aqui. Já falamos sobre CBMS Medical Center, então retira. Falamos sobre o egresso da clínica.
Só gostaria de deixar aqui os peelings que podem ser a cada 15 dias. E o HLCC também pode ser a cada 15 dias. Então, só esses dois aqui que eu vou deixar. A ação social. Isso aqui é importante, né? Que é a questão da marcação dos procedimentos. No transplante capilar, então, aqui a gente já conversou sobre essa parte toda. Vamos apagar. Isso aqui ficaria bom como observações só. Na dermatologia clínica, então a gente já orientou isso. Só deixar aqui a ação social. Micrográfico também falamos e até modificamos. Deixa só a ação social. Então, a ação social da dermatologia clínica é o parceiro quem monta. A ação social de cirurgia dermatológica, que é aquela que fazemos 4 vezes ao ano, nós montamos a partir da avaliação do atendimento da dermatologia clínica. E a oncológica, a partir da avaliação aliás, a ação social da dermatologia oncológica, o parceiro é quem monta e nós montamos as cirurgias. Aqui tem os horários. Sala 1, sala 2. Sala de cirurgia dermatológica. Convencional, que é a básica dos retalhos. A avançada. Preenchimento de toxina. Bioestimulador. PMI, sala 3. Sala 4, PMI. Sala 5 é dos peelings. E teremos duas salas para peeling, né, que a gente vai chamar aqui de sala 7 e sala 8. Bom, falamos sobre as ações sociais, temos os cursos livres. Bom, e finalizando reuniões e relatórios. Então, toda primeira segunda-feira e toda terceira segunda-feira, Alexandre deve reunir a marcação para conversar, gerar um relatório gravado que vai ser encaminhado à ouvidoria. Bom, gente, então eu vou encaminhar para vocês, para que vocês observem e apontem as dúvidas.
Caso necessário, nós regravamos aqui o protocolo.